Ai, eu sou Yamino e hoje eu vim refutar de novo o Roberto, mas eu prometo que esse será o último vídeo sobre ele. Vamos supor que a onda de choque fosse mesmo destruir o universo e que foi ficando mais forte a cada vez que ia se afastando. Ainda não faz sentido a Terra não ser destruída porque o universo é extremamente gigante em comparação com a Terra. E como a Terra foi o epicentro de um impacto capaz de destruir o universo, era obrigação a Terra ser destruída. Não importa as desculpas que você dê, uma onda de choque dessa magnitude tem que destruir a Terra. Como vocês estão vendo, rochas e planetas foram desintegrados, não foi explodida, ou seja, não é uma onda de choque normal. Isso é coisa do poder da destruição do BIOS. Podemos comparar essa onda de choque com a onda de choque do soco do Goku no Moro que afetou todo o planeta Terra. O soco do Goku e BIOS no mangá foi com eles pertinho do chão. E como as ondas de choque se expandiam para fora do planeta e mesmo assim não aconteceu nenhuma destruição como no soco do Goku no Moro, é mais uma prova que isso aqui não é uma simples onda de choque de dois punhos se chocando. Era puramente o poder do BIOS e o fato de planetas estarem se desintegrando colabora com meu ponto. Engraçado que ele não olhou as scans que eu coloquei onde o Goku sabia dos danos colaterais que as ondas de choque estavam causando. É por isso que ele estava tentando aperfeiçoar a técnica de anulação nas duas primeiras tentativas. Como não foi aperfeiçoado durante os dois primeiros socos, a energia residual que não foi anulada no confronto resultou na geração das ondas de choque. Ainda assim, graças a esse efeito de amortecimento incompleto, Goku pelo menos conseguiu reduzir a intensidade dessas ondas de choque perto dele e proteger a Terra e o Sistema Solar. E TBM ele fala que o feito foi do BIOS, mas esquece que o Goku escala porque combinou o soco de Beerus com exatamente a mesma força e ângulo para cancelar o efeito. Nesse caso, Goku e Beerus estavam usando quantidades iguais de energia. Me diz Roberto, se o feito foi do BIOS, então me explica que o próprio Goku estava anulando os socos do BIOS? Ele não teve capacidade para refutar isso, mas não vamos esquecer da orbe de energia que o Goku e o BIOS criaram e o próprio BIOS anulou. Ele garante tanto assim nos argumentos. Que ele ignorou a citação do que o universo seria destruído e o BIOS anulou. O pior, quando apareceu um clarão de luz no último soco do BIOS e do Goku, ou que ele acha que é só um show de luzes, me diz Roberto, ou que você achou que ia acontecer com o universo. Onde o próprio narrador diz ao contrário de você, tanto que no soco do Goku momentos depois, o BIOS não conseguiu anular. Engraçado no próprio mangá, o que está em volta do planeta são vermelhos igual do Goku Goji, provando que o feito do Goku TBM se escala, mas é claro que ele vai negar e falar que as cores não são oficiais e que foi feito por fã. E por último, ele fala que é desculpa, mas não é desculpa, não é porque alguém tem explicação e ele não consegue entender, que se torna desculpa. O pior ele ignorou metade dos meus argumentos porque não teve capacidade para refutar. Se ele fizer outro vídeo resposta, ele vai repetir o mesmo argumento. Um personagem que destruiu planetas com socos além do BIOS e Champa. Não tem absolutamente nenhum outro personagem. O fato dos planetas serem destruídos na base do soco prova que eles não estavam controlando o que, afinal, se nem Moro e Gas destruíram o planeta no soco mesmo sendo semelhante em nível de poder com os deuses da destruição. Então eles estavam controlando o que para não destruir o planeta. E quando não se controla o resultado é esse. O planeta é destruído. Então não. BIOS e Champa não estavam controlando seu ki. Segundo, quando eu falo que isso entra em interpretação de texto, eu sou louco. Como eu disse, quando BIOS e Champa estavam lutando, eles estavam controlando o ki para não destruir o universo. Se eles estivessem lutando para destruir o universo, a Vados e Whis já ia impedir a luta. Mas se não impediram, é porque eles estavam lutando controlando o ki para não destruir o universo. Isso é fácil de entender. Aqui sobre os deuses, eu perguntei para ele o que ele acha que aconteceria se o feito fosse aplicado no Palácio do Zeno, e ele não soube responder. Ele ficava mandando respostas diferentes das minhas perguntas, se nem o próprio Roberto sabe dar resposta. Então não tem motivo algum para ele ficar afirmando tal coisa. E na parte do Moro, ele fala como se mudar de lugar, resolvesse alguma coisa. O Goku mandou o Moro seguir no ar para não causar destruição à Terra. Tanto que no último soco do Goku, foi socando o Moro no ar, não no chão para evitar da Terra ser destruída. É melhor falar assim, porque se eu falo que é controle de ki, é capaz de negar que existe isso. Não, Saitama não entra nessa onda pelo simples fato de que no universo de Onipuntima não existe controle de ki.
Como você quer refutar meu argumento de controle de Ki citando cenas de um verso que não existe controle de Ki? Em Dragon Ball, se um personagem não destrói o planeta, vocês vão falar que foi controle de Ki e vamos debater se foi ou não controle de Ki. Agora, em um universo onde não existe o controle de Ki, você não tem que debater sobre controle de Ki, e sim sobre incoerências. Se Saitama não destruiu a Terra, foi uma incoerência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse cara só tem argumento ruim. Então eu vou mostrar outro argumento. Os personagens nem sempre precisam destruir um universo para serem considerados nesse nível. Sim, precisa destruir sim, caso contrário será um outlier. Bem simples, só vamos ter certeza se é verdade se vermos na prática. Simples assim. Os fanboys fazem com ele pode então porque não destruiu? Como ele iria destruir? Se a onda de choque fica mais forte a cada vez que se afasta porque o outro mundo não foi destruído? Porque metade do universo não foi destruído? Não sabe a resposta, né? Nem mesmo seu argumento se sustenta. Bem, acontece que no mundo de Dragon Ball, a gente tem explicação porque os personagens não destroem muita coisa. Já em Opium, eles não destroem por falta de incoerência mesmo. Quando eu comparei os dois, foi mais no sentido que mesmo não existindo controle de Ki no universo de Dragon Ball, seria a mesma coisa que o Saitama. O pior mesmo é ele falando que não importa o que aconteceu depois, ele só considera aquilo que lhe convém. E não, os personagens não precisam destruir. Na vez Patley, você pode criar, afetar e destruir, mas conhecendo o Roberto, ele vai dizer que isso não é tal coisa. Te convido a refutar porque a VS Batley está errado, mas conhecendo ele vai falar que não tem que refutar nada. E sim, eu tenho duas respostas para isso. Primeira resposta: o efeito de amortecimento de Goku sobre elas também diminuiu. E assim, pareceu ao Elder K que as ondas estavam ficando mais fortes quanto mais elas foram. E segunda resposta: o universo não foi destruído porque o Bills anulou a destruição. Eu acho engraçado que ele falou a mesma coisa, mas quando eu mostro as scans explicando tudo, ele literalmente fala a mesma coisa falando que as ondas de choques ficavam mais forte quanto mais se afastava. Sendo que eu falei que era uma má interpretação e tirada de contexto. E quando eu mostrei que o universo seria destruído com a citação de um Exílbios anulou, ele não colocou no seu vídeo, por falta de argumento, ou porque sabia que isso refutava ele. É inferior em força, velocidade, resistência. Goku não tem chance nenhuma contra o Saitama. E qual a prova que Goku está além da evolução do Saitama se ele é inferior em tudo? Saitama tem velocidade suficiente para dar blitz no Goku hipérboles. A velocidade do Saitama é apenas MF dele, e a evolução ia depender quanto tempo a luta ia durar. O feito do gás atravessar o universo deu 93 bilhões da velocidade da luz. Um feito MFTL, entenda, um cálculo não anula. VC teria que refutar os cálculos. Não importa se o criador não colocou. Alguém usar esse tipo de argumento só mostra que é incapaz de refutar o cálculo. Eu já falei o que eu penso sobre cálculos e eu não preciso refutar cálculo nenhum. Cálculo de fã e mangá de fã estão no mesmo patamar. Use se quiser, mas saiba que não é oficial. Eu falei no vídeo que se alguém usasse cálculos feitos não sei aonde para tentar me refutar, esse vídeo aqui seria o meu argumento. E por que justo esse vídeo? Eu acho engraçado que ele não considera porque justamente refuta ele. Eu sei que ele vai falar ele erra e que não refuta e que ele não é obrigado a refutar. Tem razão, você não é obrigado, mas mostra a sua incapacidade. Eu acho cômico também ele usando um vídeo do João ele só explicando sobre a evolução do Saitama, mas isso não anula o cálculo da velocidade do gás em nenhum momento. Ele tenta usar um argumento contra mim mesmo, e consegue falhar. Como isso é possível? E por último, ele fala que o Saitama tem atributos superiores, mas se eu falar o porquê o Goku tem, ele vai negar. E por último, ele fala sobre a cópia do Saitama. Saitama ele precisa ver a imitar igual fez com o Garou. Eu acho engraçado que até nisso os caras superestimam a cópia do Saitama. E outra, Saitama não ia conseguir porque não tem Ki. E antes que VC fala sobre ele não tem eletricidade. Mesmo assim ele copia. Saiba que o que é diferente de tudo isso. Eu não vou mais perder o meu tempo com alguém assim. Vou continuar com os meus vídeos que é melhor do que perder tempo. Aconselho para todos, não perde tempo com ele. Enfim, esse foi o vídeo. Sinceramente se ele fizer outro vídeo resposta, eu só vou ignorar porque ele vai ficar repetindo como sempre vai ignorar de novo. E vai ter gente puxando o saco dele falando que ele me refutou, que meus argumentos são ruins. Engraçado, para ignorar metade dos meus argumentos é fácil. Mas quando mando uma pergunta simples,
Ele não consegue responder, provavelmente, as perguntas que eu disse nesse vídeo. Ele TBM não vai conseguir responder e vai fazer um malabarismo para falar a mesma coisa e não refutando nada do meu argumento. Esse foi vídeo AD.